Gostaríamos de agradecer os palestrantes e agora iniciaremos a palestra Perspectivas dos Economistas Liberais Franceses do século XIX. Gostaríamos de convidar ao palco o professor Dr. Fábio Barbieri. Faremos a apresentação de um breve currículo do palestrante. Mestre e doutor em Economia pela Universidade de São Paulo, atualmente é professor da FEA de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, atuando principalmente nos seguintes temas: Metodologia da Economia e História do Pensamento Econômico, Escola Austríaca de Economia. Senhoras e senhores, com vocês, Fábio Barbieri. Boa tarde para todos. É duro quando aquela banda que abre o show não quer ir embora, né? Invadiram 10 minutos do palco. Assim. Mas vamos lá. Então, economistas franceses, será que eu não errei de endereço? Não é escola austríaca, né? Cada vez que eu estudo mais os austríacos, mais eu me convenço que os austríacos são herdeiros do pensamento clássico, da economia clássica. A gente está acostumado a falar mal da economia clássica, ricardiana, por causa da teoria do valor trabalho. Né? Mas se eu pegar sobre método, questões sobre teoria do capital, questões sobre como funciona a competição e várias outras questões, os austríacos são herdeiros dos economistas clássicos. A estrutura da ação humana do Mises tem a estrutura de Adam Smith, começa com divisão do trabalho, generaliza aquilo por uma lei de vantagens comparativas de Ricardo e assim por diante. Bom, tem várias conexões, eu vou fazer hoje algumas conexões entre os austríacos e um conjunto de autores desconhecidos, franceses. Então, se vocês olharem aí na lousa, tem um monte de autor desconhecido, talvez os nomes mais conhecidos sejam Bastiat e Sé, estão em vermelho aí, né? Sim. O resto são autores bem desconhecidos. E por que eles são desconhecidos? Basicamente porque eles são liberais. Né? Os textos deles estão todos em francês, né? Então são poucos conhecidos esses autores. Mas se a gente pegar aqui a Santíssima Trindade da história do pensamento econômico, né, os 3 autores mais badalados, todos eles falaram mal dos autores que eu estou estudando. Em primeiro lugar, eu tenho Marx. Marx, quando ele usa o termo economistas vulgares, eles se referem exatamente aos autores que eu estou estudando. Né? Em particular, eles chamam Bastiat de um autor pigmeu. Né? Bom, Schumpeter fala que Bastiat, o mesmo autor, é um mero jornalista, não seria um teórico. E, por fim, Keynes, até hoje, todo livro-texto, conta a historinha da lei de Sé, e associa uma visão primitiva, ingênua e fundamentalmente errônea de como funciona a economia. As pessoas associam a essa visão de mundo errônea. Bom, e o que eu pretendo mostrar para os senhores é que esses autores têm contribuições muito importantes, ricas, para o nosso pensamento econômico, que sobreviveram hoje em dia, tanto na obra dos austríacos, quanto na escola de public choice, nos neo-institucionalistas, né, pegando a ponte que a Mariana e o Felipe falaram de manhã sobre conexões entre os autores. Então, eu vou focar em 2 aspectos: a economia do Estado, a economia do setor público e teoria do valor. Como são muitos autores, isso é um fruto do meu trabalho de uma tese de livre doutoramento, que tem 400 páginas, infelizmente eu não posso interpretar os autores, nem fazer uma análise mais profunda. Eu escolhi 15 autores e vou falar uma frase, um aspecto de cada um desses autores. É o meu plano para nosso encontro hoje à tarde. Então, passando. O primeiro, claro, é o fundador da escola, Jean-Baptiste Say. Esse é o que dá mais dor no coração de não poder falar sobre ele, porque é o autor principal. Mas eu quero enfatizar que ele é um autor que ele é caracterizado pela análise de sistemas econômicos comparados, o mercantilismo em contraste com uma visão de livre mercado. E, para analisar como funciona o Estado, ele usa explicitamente a ideia de agentes autointeressados. Os agentes no setor público também são autointeressados, não tem uma auréola de santidade
em cima da cabeça de políticos e funcionários públicos. Vamos ver a análise disso no que no que se refere à própria lei de Sé, né? Bom, qual é a historinha que os livros textos até hoje contam, né? A oferta gera a sua própria demanda numa economia de escambo. Mas se eu levar em conta a moeda, eu posso guardar dinheiro em vez de comprar qualquer coisa e a lei de Sé estaria quebrada. Bom, qual é a opinião de Sé sobre isso? Os parágrafos seguintes, quando ele anuncia a sua lei de Sé, né, o capítulo chama da importância da rápida circulação de dinheiro. Ele fala explicitamente de expectativas. E por que o dinheiro é escondido? Ele compara, sei lá, um Império Otomano, as pessoas escondem, enterram seus tesouros. E na Inglaterra as pessoas pegam o seu capital e falam, olha meu capital aqui, quais são os usos proveitosos desse capital? E a questão vai ser, por que as pessoas escondem o seu capital, a sua grana, e na Inglaterra elas mostram aquilo lá? A causa vai ser institucional, porque ele tem um ceticismo sobre como funciona o Estado. E é curioso, quando ele discute a lei de Sé, ele dá como exemplo o Brasil. Então, só para deixá-los desesperançosos, vamos ver uma opinião de 1803 sobre como é que funciona a economia do Brasil. Dá para ler? Então, o Brasil é um país favorecido pela natureza, né? Parece o discurso do nosso presidente. Bom, mas ele está dizendo, ele não é capaz de produzir muita coisa. Por que esse desaventurado país não consegue produzir nada? Porque todo esforço do cidadão é paralisado pelo governo. Se algum ramo da indústria oferece alguma perspectiva de ganho, ele é imediatamente apreendido e sufocado pela mão do poder. Então, existem expectativas, são importantes, e existe entesouramento de recursos por motivos institucionais, por lambanças anteriores feitas em políticas públicas anteriores, pela ganância do governo de querer expandir suas finanças, expandir seus gastos. Okay? Então, a análise em última análise, institucional, e fala sobre falhas de governo. Isso marca a obra de Sé na sua análise do sistema econômico vigente na época. Ele é um grande inimigo de Napoleão e da centralização napoleônica. Ok? Então, não tem, claro, nenhuma teoria sobre macroeconomia, sobre ciclo, mas ele tem uma hipótese melhor sobre qual é a causa da incerteza e o fato das pessoas esconderem suas riquezas. Mas vamos passar para o próximo autor, que é Destutt de Tracy. Dá uma olhada nisso. Sua familiar? Destutt de Tracy tem um livro chamado Tratado da Vontade. Não, isso é do Condillac. Mas, baseado nesse livro, ele propõe que a teoria econômica seja intitulada a teoria da ação humana, que parte da ideia que as pessoas têm um desconforto, elas percebem algo que poderia ser melhor, planejam, então, ações que levem em conta usos alternativos dos recursos, meios e fins, e fazem escolhas. Ele diz, isso deveria ser a base da teoria econômica, não objetos de riqueza material, mas sim as decisões dos seres humanos. Sua familiar? Ele propõe uma praxeologia, que é curiosa, não vai dar tempo de a gente analisar, com bases filosóficas totalmente diferentes. Ele não tem uma base kantiana. A base dele vai ser empiricista, vai ser o empirismo inglês, o sensacionalismo do Condillac. Bom, eu convido os senhores a lerem depois o meu trabalho sobre isso, quando nós tratarmos dessa base filosófica diferente da praxeologia. Mas, na prática, ele propõe que essa seja a base da economia. Eu vou pegar um aspecto dele, repara, que quão moderno é o pensamento desse autor. Vocês conhecem Manco Olsen, a lógica da ação coletiva? Então, o argumento básico está aqui. Então, o que ele está dizendo? Como é que funciona o setor público? Ele está dizendo, olha, o segundo parágrafo. Bom, os consumidores não conseguem se reunir, não dá? Vocês não se reúnem sábado à noite na Associação dos Consumidores de Brinquedo, porque o que você gasta com brinquedo é muito pouco. Já, no final da citação, os produtores de brinquedos se reúnem. Okay? Então, há essa assimetria. Né? O interesse universal é o interesse dos consumidores. Então, no sistema político, ele é viciado por esse tipo de lógica. Ele está descrevendo sobre como que funciona a exploração de uma maioria por uma minoria, dado o fato que os interesses dos produtores são concentrados e o interesse dos consumidores é disperso, e eu tenho as falhas de governo que dizem que o eleitor não acompanha de perto o que seus políticos decidem. Isso permite que haja uma exploração
dos consumidores por parte dos produtores. Bom, teoria econômica moderna, né? 1800 e bolinha. Ok? Então, é um sujeito muito cético sobre a capacidade do governo fazer coisas corretas. Eu só vou citar uma proposta que poderia ser radical, né? Ele propõe o seguinte: o Estado, que só pensa no curto prazo, ele tem uma tendência a inchar e crescer e se endividar por títulos, e gera uma classe de pessoas que vivem de emprestar dinheiro para o governo. O que ele propõe é que, simplesmente, os governos, constitucionalmente, eles não seriam obrigados a honrar compromissos de governos anteriores. Por que ele defende isso? Parece uma coisa de algum partido radical de esquerda, talvez? Não, mas é uma coisa bem libertária, né? Dado o ceticismo dele sobre a tendência do Estado se comportar, ele propõe que as pessoas que os governos não tenham a obrigação de honrar compromissos passados, para obrigar os governos passados a não se financiarem da forma que eles se financiam. Então, tem várias ideias de política econômica que são, digamos, radicais, se a gente lê esses economistas franceses, que raramente foram traduzidos. Vamos passar para um próximo autor da nossa escola francesa. Esse próximo autor, bom, tem um nome que não soa muito francês, né? Stort. O nome parece alemão, mas, na verdade, é um autor russo, né? Que foi tutor do Czarevich, né? Do filho do czar. A carreira dele é bem parecida com Menger. Se vocês olharem o que ele tem para falar, vocês vão reconhecer imediatamente Menger. Menger tem uma teoria sobre os bens. O que é um pré-requisito para que uma coisa seja considerada um bem? Que haja uma necessidade, que haja a capacidade daquela coisa de ser útil e há, fundamentalmente, o reconhecimento dos agentes sobre essa utilidade. Igualzinho o Menger. Menger puxou disso e de outros autores alemães. Daí ele faz um modelo de troca, que é igualzinho ao modelo de Menger. Eu tenho um sujeito de um lado, outro sujeito do outro lado, um tem o que o outro quer e vice-versa. A troca envolve mercadorias com valores desiguais, valores subjetivos. Tem dois valores. Eu tenho, em primeiro lugar, um valor dado pela utilidade, em segundo lugar, um valor que é dado pela utilidade que isso teria para outras pessoas. E quanto a isso, eu preciso especular. Então, é um autor que passa boa parte da sua obra enfatizando o aspecto subjetivo da teoria do valor. O valor é uma opinião. Lendo Stort, a gente lê Karl Menger, vários elementos de Menger. E é um autor, de novo, que escrevia em 1800 e bolinha. Eu vou destacar um aspecto interessante dele, que ele chama de teoria da civilização. A economia clássica é materialista, né? A produção de riqueza material. Ele não. Com Sé, nós temos a riqueza e a produção de coisas úteis, diz em Smith e Sé. Em Stort, ele vai além. Não é só o serviço do médico que é útil. Coisas que não são comercializáveis, como a saúde, afetam o bem-estar. Então, a economia faz referência ao bem-estar, não só a coisas trocáveis, coisas transacionáveis em mercado. Ele chama isso de civilização. A cultura, os valores morais, o capital humano, a própria saúde, ele chama de civilização. E ele tem um livro, a parte final do livro dele de economia, é uma teoria da civilização, que trata da coevolução da economia, estritamente falando, e do que ele chama de civilização, dizendo que povos nunca são civilizados se não houver um crescimento econômico. Mas há uma interação. A civilização gera coisas que têm valor, mas não são escassas, propriamente dito, não são coisas comercializáveis, que expandem a capacidade de a gente gerar coisas produtivas. Então, ele tem uma teoria de um influencia o outro, e eu tenho um feedback positivo nessa história, de tal forma que eu tenho um processo civilizatório. É extremamente interessante e atual ler Stort, não só sobre a teoria do valor, mas sobre que hoje em dia, na linguagem da microeconomia moderna, ele está falando sobre externalidades positivas. Okay? Como que a gente tem que lidar com isso? E ele mostra como que essas externalidades positivas, de fato, afetam o crescimento econômico e vice-versa. Bom, então esse é o nosso autor russo da escola francesa. Vamos passar agora para o autor italiano da nossa escola francesa. Se os senhores olharem na foto, opa, eu não fiz a citação aqui, né? Os dois fenômenos, a civilização e a economia, andam junto, um é a causa e efeito do outro. A riqueza vem antes. No começo, ela nunca pode ultrapassar a outra. Isso gera vários trabalhos interessantes sobre processos de decivilização, de decaimento da civilização.
que eu vou fazer alguns artigos sobre isso. Mas vamos passar para o nosso próximo autor, que não é russo, que ele é italiano. Eu não sei para onde eu devo apertar. Está aqui. Eu queria perguntar a opinião de vocês, né? Bom, se na escola francesa eles têm o seu italiano, que é o Pellegrino Rossi, ele não parece o nosso Jean Turco, o Adriano, é uma espécie do Adriano Jean Turco dos austríacos brasileiros, ele é o Adriano dos austríacos franceses. Né? Parece, não parece? O Adriano é mais bonito, né? Mas é parecido. Vamos lá. Pellegrino Rossi, qual a contribuição fundamental desse autor italiano? Né? Bom, ele resolve o paradoxo do valor. O valor é dado pela utilidade, como diz Stort, no mesmo modelo de troca. A troca envolve valores desiguais. Ele segue Stort falando que a utilidade é subjetiva. Mas ele vai um pouco além. Reconhece que a escassez afeta o preço, como Stort faz, mas chega no conceito, de fato, do valor, a utilidade de um bem concreto, ou seja, a utilidade marginal. Mas ele vai além disso, utilizando isso para construir uma teoria de monopólio. Então, para quem é economista aqui, o que as pessoas atribuem a Cournot, né, desenvolver a teoria de monopólio, nós vamos encontrar em Pellegrino Rossi, discussão da elasticidade. Conforme o consumidor consegue fugir mais ou menos das mercadorias, eu tenho o poder do monopólio de aumentar o preço mais ou menos em relação aos custos de produção unitários. Então, um aspecto fundamental da teoria dos preços, que é a teoria de monopólio, foi desenvolvido por um dos seguidores de Jean-Baptiste Say. Aliás, Pellegrino Rossi foi o sucessor da cadeira de economia política do Collège de France, a cadeira original do Jean-Baptiste Say. Então, eu vou destacar todos esses autores que eu estou mencionando um aspecto, eles falam de várias outras coisas. Claro, eles tratam de toda a teoria econômica, mas por escassez de tempo, eu vou selecionar um único elemento de cada um deles. Ele, por sua vez, também tem várias análises interessantes sobre como funciona o setor público, que é o foco da minha tese. Bom, depois de visitar o nosso italiano, vamos voltar a autores que são originariamente franceses. Esses dois são bastante interessantes, Charles Comte e Charles Dunoyer. Comte não é o Comte positivista que vocês estão acostumados. Outro Comte. Bom, eu pus os dois em conjunto porque eles são dois amigos, dois advogados que pensam parecido. O que eles fazem? Na tradição francesa, de historiadores, eles desenvolvem uma teoria da exploração, antes de Marx. Né? Bem antes de Marx, eles estão dizendo que a história da humanidade é uma história de luta não é classe, mas de luta entre produtores de um lado e parasitas do outro lado, exploradores do outro lado. E ele faz um trabalho de historiografia, desde a antiguidade clássica até a Idade Média, até passar para o Estado moderno. Ele descreve uma progressiva ideia de libertação da capacidade criativa do empreendedor de amarras impostas pelo desrespeito de propriedade privada. Então, é uma economia institucionalista. O termo que se usa, ele é muito importante, esse autor, para Bastiat no futuro, é o conceito de liberdade do trabalho. Ao longo da história, tem uma expansão da liberdade do trabalho, ou seja, um progressivo aumento do respeito à propriedade privada, desde o abandono da escravidão, servidão, até acabar com os privilégios de corporações de ofício medievais a partir da Revolução Francesa, e eles eram os grandes inimigos de Napoleão, né, que Napoleão, ao centralizar a economia, tenta trazer de novo o crescimento do Estado e aquela luta por cargos no setor público. Então, autores que foram... Dunoyer foi preso, Comte fugiu, né, se refugiou junto com a família do John Stuart Mill na Inglaterra, fugiu. Bom, de qualquer forma, esses autores bem combativos, eles, baseados na teoria econômica do Jean-Baptiste Say, eles interpretam a história da humanidade como uma progressiva fuga, do modo de exploração que marca o passado e uma progressiva expansão da liberdade de produzir, que libera um potencial criativo, empresarial, que vai ser responsável pela produtividade. Mas eles eram advogados, não eram estritamente economistas. Eles encontraram na obra de Jean-Baptiste Say um fórum para interpretar a sua visão de mundo sobre a história. Isso vai ser muito útil, esse autor, esses
esses dois autores, serão bastante importantes para a gente estudar o próximo autor, que é um autor bem importante, Bastiat. Como eu disse, Marx diz que é um autor pigmeu, é um economista vulgar. Schumpeter também fala mal desse autor, e na minha tese eu defendo que, lendo Harmonias Econômicas, é um autor extremamente teórico e criativo. A teoria do valor dele é errônea, tem vários defeitos, e não tenho tempo de tratar da teoria do valor em Bastiat. Mas ele faz uma síntese entre a visão de Jean-Baptiste Say, que parece equilíbrio geral, né? Ele olha como que os mercados se interrelacionam. Vocês conhecem pelos textos o que é visto, o que não é visto, por exemplo, como que os mercados estão interrelacionados. Toda falácia de economia é uma falácia de olhar um mercado e não olhar os outros, né? Olhar um benefício e não olhar os custos. Bastiat traça os custos de oportunidade de qualquer decisão econômica. Bom, ele alia isso à praxeologia do Destutt e Tracy. Toda economia tem que ser vista naquela tríade que eu escrevi lá: necessidades, esforços e satisfação. Se uma análise econômica foca no esforço e não fala da atividade fim, a análise vai ser manca, é a fonte de todas as falácias econômicas. Então, é o primeiro autor que coloca o consumidor no centro da preocupação da teoria econômica e se recusa a falar um único blá que não faça referência aos três elementos dessa tríade. Então, eu diria que ele é um autor que é um precursor da teoria de equilíbrio geral, da visão austríaca, walrasiana, sobre inter-relação entre mercados. Okay? E é um autor que é muitas vezes acusado de um autor otimista, o livro chama Harmonias Econômicas, mas não. Ele é o único autor na história, único não vamos exagerar, mas o autor principal que põe em pé de igualdade a ideia de produção com a ideia de expoliação. Faz parte da natureza humana. A natureza humana dá origem à expoliação e dá origem à produção. Okay? E vai estudar os males, as falhas de governo como consequências não intencionais de certas políticas, dados pelos incentivos à atividade expoliadora e não produtiva. Aqui eu coloquei uma frase que mostra: os homens querem viver às custas uns dos outros. É uma disposição que brota da natureza humana. Né? E o que vai acontecer? Quando os incentivos para produzir forem maiores do que os incentivos a expoliar, eu tenho crescimento. Do contrário, eu tenho estagnação econômica. É um modelo que a gente encontra em Adam Smith, claro, mas ele dá um arcabouço teórico para isso. Né? Ele baseia microeconomicamente no modelo de ação praxeológico do Destutt e Tracy, que eu estava mencionando. Bom, como levantar a plaquinha de 10 minutos, deixa eu acelerar um pouquinho. Chevalier. Chevalier tem uma discussão muito interessante para os libertários, que uma das bandeiras importantes dos libertários é falar mal de direito de patente. Né? Chevalier é um autor contrário à patente. Ele vai dizer que qualquer processo de criação é um processo evolutivo que tem inovações geradas por cada pessoa, que faz o quê? Recombina material já existente. A geração de novidade é o equivalente a gerar recombinações entre as coisas que já existem. E é um processo lento, que demora séculos. Talvez eu deva colocar a própria citação dele aqui. Né? Eu tenho um grande número de pessoas e seria equivocado atribuir a uma única pessoa a ideia. Em outros termos, ele está dizendo, não teria sentido perguntar quem inventou o avião, irmãos Wright ou Santos Dumont, porque não tem sentido. Eu tenho 300 mil inovações que fazem parte do processo de inventar o avião. Quais são as consequências de dizer foi o fulano que inventou o avião? Os caras param de inovar e vão atrás do rent-seeking, vão atrás de impedir que os outros voem, como fizeram os irmãos Wright. Né? Então, ele faz uma análise que é bem dura. Né? Ele diz o seguinte: eu gero incentivos. Ele descreve guerras de patentes, faz uma previsão sobre isso. Né? O que eu vou ter, né, nessa citação, voltar para a citação, a previsão dele, não seria impossível imaginar daqui a um certo tempo, uma certa época, que eu vou voltar à época das corporações de ofícios medievais. Para produzir qualquer coisa, eu vou ter que beijar a mão, pedir autorização para um bando de pessoas e vou inviabilizar o processo competitivo. Então, ele é um dos grandes críticos, um entusiasta, baseado na economia do progresso industrial, que vê patente como o maior entrave ao desenvolvimento da atividade empresarial e do desenvolvimento econômico. Bom, agora eu vou falar em 3 autores, que eu vou falar um pouquinho mais rápido,
que eu estou na época do socialismo, né? Bastiat é um grande combatente do socialismo, mas esses três autores que eu vou mencionar, eles desenvolvem o argumento do cálculo econômico no socialismo que a gente associa a Ludwig von Mises. No caso do Kursel-Sennel, tem várias coisas interessantes, vocês acabaram de discutir moeda. No Chile, vocês têm a ideia do Chicago Boys, a gente tem o Paris Boys aqui. Do jeito, ele foi para Santiago e tentou implementar o free banking, né? O professor Lawrence Wright conhece bastante a história dele, né? Nós temos a tentativa de implementar um sistema de free banking no Chile. Bom, mas infelizmente nós não vamos poder falar sobre isso. O que eu quero mencionar é que, na comparação entre sistemas econômicos, que eu tenho mercantilismo, tenho economias de mercado e tenho socialismo, qual é a comparação que ele diz? Ele fala, esquecem os objetivos dos economistas. Eu tenho que analisar quão centralizadas são as instituições propostas por esses sistemas econômicos. E como é que ele faz essa análise? É uma análise bem hayekiana. Ele vai tratar de conhecimento disperso. Se tem uma mudança na economia, eu devo agir descentralizado, eu devo comunicar ao meu chefe, que comunica ao meu chefe, numa hierarquia, e quando voltar à ordem do que eu devo fazer, aquilo já se tornou irrelevante. Ou seja, ele analisa sistemas econômicos centralizados e descentralizados em termos de reação e adaptação a mudanças dispersas, de condições particulares de tempos e local. Não é Hayek isso? É uma análise do problema do conhecimento no socialismo no século XIX. Okay? Ele faz a pergunta, como é que eu lido com a atividade empresarial numa hierarquia? Uma das críticas que ele faz ao socialismo. Infelizmente, ele tem o primeiro manual de administração de empresas, esse é o autor. É outro paper que eu vou escrever. E aqui, repara como isso não é public choice, né? Ele está dizendo, a liberdade supõe que as pessoas erram, elas são burras, mas elas podem aprender, desenvolver responsabilidade. O Hélio de manhã estava falando, as pessoas têm que aprender a poupar e lidar com isso. Mas eu posso ter um outro modelo que eu suponho que tem uma pessoa inteligente e o resto é um imbecil, né? Eu tenho, sei lá, Joseph Stiglitz como rei filósofo e o resto como banda de imbecil embaixo, que obedece ao que o cara mais esperto faz. Mas no mundo real, se eu olhar, não tem ninguém muito esperto ou moralmente superior. Eu não vejo isso, né? Quando eu vejo a regulação, eu observo as pessoas legislando em causa própria, né? E contra o interesse da maioria, né? Que ele deveria paternalisticamente proteger. Molinari é um autor mais conhecido dos senhores por causa do título do pai do anarcocapitalismo, né? Mas deixa eu enfatizar em outros aspectos disso. De novo, a criação do argumento do cálculo econômico. Ele diz o seguinte, o que a gente chama de problema da similitude formal entre dois sistemas. Faltam dois autores só, vai dar tempo. Qual é o problema da similitude formal? Ele diz, ao contrário de Marx, que diz que as leis têm modos de produção, né? Aqui não, ele quer acabar com o modo de produção. O problema econômico é o problema alocativo, então eu tenho modos de alocação. O problema todo modo de alocação tem que resolver o mesmo problema básico. Ele descreve em 3 leis. Lei da economia de esforços. As pessoas querem obter necessidades e têm que poupar recursos. Isso eu tenho em qualquer sistema econômico. Em uma economia de mercado, tem a lei da oferta e de demanda. Eu tenho que descobrir um jeito que, de forma descentralizada, os recursos migram para os seus usos mais importantes. Em terceiro lugar, eu tenho uma lei da concorrência. Se o excesso de investimento num setor diminui o lucro, eu tenho que realocar capital para outro setor, que ele chama de lei de concorrência. Questão, como é que eu faço isso no socialismo? Então, ele coloca o problema fundamental da economia e diz que no Egito Antigo ou no socialismo no futuro eu tenho que lidar com isso. E a análise dele, que vai ser mais criativa, o que eu mais gosto na obra do autor, é a ideia de fazer análise de sistemas comparados. Ele tem a tese provocativa da irrelevância das formas institucionais. Eu acabei de vir da Rússia. Lá não interessa, os liberais querem colocar uma Duma, um parlamento, né? Vai continuar despótico. Os países da América do Sul têm parlamento, têm todo o receituário do Montesquieu e não deu certo. Por quê? Ele fala, não interessa a intenção, ele analisa as instituições em termos do modelo básico de competição e monopólio desenvolvido por Pellegrino Rossi e os outros autores. Okay? Nós vamos ver quais são as pressões competitivas que existem naquilo lá. A Europa ficou rico porque eu tenho microprincipados, né? Então, existe um modelo de competição. Se eu tenho a China, que é um monopólio, o Estado central, por mais esperto que eu tenha um possível Montesquieu chinês,
o esquema institucional não vai funcionar. Né? Porque no frigir dos ovos, o que importa são as formas como as instituições são sujeitas a pressões competitivas. Então, toda a obra dele vai tratar da economia do setor público sobre a ótica da teoria do monopólio e competição. Uma das propostas é o que vocês conhecem, vamos ter privatização da segurança nacional. A história é assim, né? Todo mundo começa como guarda, juiz, né, numa sociedade tribal. Com divisão do trabalho, especialização, tem a gerar monopólios. Mas com a expansão do mercado, é necessário que se desenvolva novamente competição. Então, ele pretende competição entre forças policiais. Mas daí ele se depara com o problema do carona. Então, ele testa, ele sonda alternativas para o problema. Vamos fazer competição em condomínios que operam em concorrência. Se um cara vai ter um condomínio que funciona melhor, se ele tiver pressões competitivas, que as pessoas fugiriam para o condomínio vizinho. Em última análise, no final da vida dele, ele estuda a ampliação de direito à secessão, inclusive com enclaves. Né? Eu posso declarar que a minha casa faz parte de outra legislação, como ocorre, eu acho, na Suíça, né, em alguns lugares. Ok? Então, em vez de analisar só a ideia da competição no setor de segurança, ele tem a obra dele mais ampla de analisar toda a economia do setor público em termos de como aumentar as pressões competitivas ali e diminuir o poder de monopólio naquele arranjo institucional estatal. Marca a obra desse autor. E, finalmente, a crítica fundamental, esqueci que eu tinha uma citação, né? Dá uma olhada na crítica do socialismo. Ele fala de comissões de estatística. Como que eu sei o que eu devo produzir? Como que eu aloco recursos para as necessidades mais importantes? Como que eu vou gerar uma situação que eu não tenha déficit de um bem, abundância de uma outra mercadoria? Sem sistema de preços, como que uma comissão estatística do coletivismo resolveria o problema do cálculo econômico? A gente encontra o argumento de Mises em Molinari. Repara como o Chevalier não falou que ninguém cria nada, todo mundo pega e faz pequenas contribuições. Mises mostra quanto que esse problema é complexo, colocando a teoria do capital no centro do problema do cálculo. Mas é um crescendo. Né? Todo economista liberal desenvolve o problema do cálculo. O último deles, é o último autor que eu vou falar, já deve estar a placa de 1 minuto aí, não, né? Então, eu tenho 1 minuto para falar. Vamos lá. Leroy Bellier é o último autor que eu vou mencionar, já morreu na Primeira Guerra. A crítica do socialismo dele, repara que ele usa a mesma frase, a mesma metáfora do Mises. Né? Sem um sistema de preços, eu não tenho uma bússola que guia as decisões empresariais. Como crítico de Marx, Marx enfatiza o trabalho de execução, o trabalho braçal, né? O trabalho de conceber o negócio, se ele é mais ou menos viável, não tem valor nenhum, isso seria esdrúxulo. Né? Então, toda a economia dele é baseada na economia da atividade empresarial. Então, você tem que associar um economista do século XIX, depois de Bastiat, que é um grande papa da ideia de Sé. Eu tenho uma tese que Sé fala muito pouco de atividade empresarial e de forma errônea, não dá tempo de desenvolver. Para mim, o grande criador do conceito de competição está em Bastiat e a atividade empresarial está nesse autor aqui, onde vai encontrar as melhores descrições sobre as funções empresariais. Digamos, o Kirchner do século XIX seria o Bellier. Bom, ele aplica isso ao socialismo, como Courcelles Senel assim o fez. Eu não tenho uma bússola para decidir onde eu devo alocar capital. E a última coisa que eu vou falar é o seguinte, ele tem um livro sobre o Estado moderno, que ele faz uma análise não romantizada do Estado. Ele não analisa, bom, tem falhas de mercado, eu vou lá, o Estado vai lá e corrige. Vamos ver o Estado como ele é, o Estado de carne e osso. Então, ele vai tratar das tendências no Estado. Portanto, ele vai usar a ideia de autointeresse no Estado, vai usar a ideia de como a lógica da informação assimétrica no mercado político é tal que o sistema político gera incentivos para fins de curto prazo. E uma das missões fundamentais do Estado devia ser pensar no longo prazo, por exemplo, a preservação de florestas. Mas isso é onde o Estado falha de forma mais miserável possível, porque a lógica de funcionamento do Estado é se preocupar com o interesse do curto prazo. Então, eu tenho toda uma análise de como funciona o Estado, de quais são as falhas de governo, não só as falhas de mercado, usando a hipótese que os agentes do sistema político e os burocratas e os políticos do outro lado são indivíduos de carne e osso.
Então, até hoje a gente não tem uma economia, uma teoria econômica fora public choice e austríacos que trata o Estado como ele é, em vez de tratar... Os livros textos até hoje tratam do Estado como algo idealizado. Le Roi Bellier tem um livro que trata o Estado como ele é. Eu só coloquei uma coisa engraçada, que para mim é engraçado, né, que ele descreve, dada essa lógica de como funciona o Estado tem uma tendência a se inchar e se endividar. Então, acaba o dinheiro. Né? Na geração dos meus avós, se construiu uma ponte, um viaduto, etc. Cada gestão era marcada por uma obra. Aqui em São Paulo, fala obra de Maluf, né? Se ela fez o Minhocão, qualquer coisa assim. Daí acaba o dinheiro, né? Nós chegamos no longo prazo. O que um prefeito consegue fazer se ele não consegue gastar nada? Se não tem dinheiro, a única coisa que ele pode fazer é proibir alguma coisa. Né? Um Kassab proibiu publicidade, o outro do PT proibiu deslocamento na cidade, né? Pinta tudo de vermelho. Né? Mas atender outras cidades, você proíbe o sal em cima da mesa. Né? Ele vai dizer, você vai apelar para a economia do proibicionismo, porque os custos é dos outros. Né? Desde que a população não perceba que eu arco com os custos, é fácil você propor uma coisa... o maior exemplo de imoralidade pública, né, se é a favor de medidas cujos custos são pagos pelos outros. Né? Vamos transformar o Minhocão aqui do lado num grande jardim. Né? Quem acha isso mora no eixo norte e sul, não no eixo leste e oeste, né? Porque não depende daquela via para se deslocar. Né? Então, vamos propor transformar 23 de maio num grande parque também. Vamos ver se o pessoal rico seria favorável, né, para quem é de São Paulo. Aqui, né? Bom, estamos em São Paulo. Então, ele descreve o que a gente chama da economia do proibicionismo. Né? Quando eu não consigo construir um elefante branco, eu proíbo alguma coisa, porque eu transfiro os custos para os outros. Em tal bairro, os carros não vão poder andar mais do que 20 por hora. Né? Todo mundo aplaude. Então, faz parte de uma estratégica lógica de tentar passar adiante uma marca da legislação sem que haja dinheiro. Bom, aqui é uma descrição dessa tendência que eu chamo de lei de Le Roi Bellier. Bom, qual é a conclusão dessa fala que nós temos? Que esses economistas franceses do século XIX, eles são bem modernos. Eles foram tratados como economistas práticos ou não teóricos, simplesmente porque os assuntos que eles tratavam na teoria eram assuntos considerados não teóricos. Mas, hoje em dia, com os austríacos, com o public choice, faz parte da teoria estudar como é que funciona a economia do Estado. Reina uma espécie de historicismo. Né? O Estado não tem irregularidades, tem falhas de mercado. Mas, se ocorrer falha de governo, ocorreu, rolou uma corrupção. Né? Não, existe uma lógica da corrupção, e é o que esses economistas estudaram. Então, vamos fazer só uma lista. Eles antecipam até Marx, né? Tem uma teoria da exploração, Marx reconhece. É em autores franceses que a gente tem a primeira teoria da exploração entre classes, entre produtores e exploradores. Teoria moderna, neoclássica, não só a teoria do valor, como a teoria de monopólio, a ideia de similitude formal, que também é dos austríacos, ou economia da informação assimétrica, o modelo de agente principal aparece em Courcelles-Séné e Molinari. Né? Não dá tempo de eu falar do modelo, mas é um modelo principal da economia da informação assimétrica. Nos austríacos, nós não vimos questões de método. Ou vimos, né? Eu mencionei a praxeologia do Destutt e Tracy. A teoria do valor, ele desenvolve uma teoria da utilidade. Capital, né? A ênfase austríaca no capital, o modelo do tempo na produção é uma preocupação tipicamente clássica. Né? A ideia de competição associada à atividade empresarial e inovações, que as pessoas associam a Schumpeter, é uma coisa que está... É engraçado, né? Bastiat é o autor que mais desenvolve o processo de destruição criativa, e Schumpeter diz que aquele valor, que aquele economista não é um teórico, não tem nenhum valor a obra dele. Não tem nada de útil que tem em Schumpeter que não está em Bastiat. Só a parte ruim, né? Como crédito como uma panaceia. Bom, mas deixa para lá, isso é outra discussão. Bom, então, os austríacos, a crítica ao socialismo, o problema da similitude formal e assim por diante. Escolha pública, a ideia de autointeresse aplicada aos políticos e aos funcionários públicos. A ideia de lógica da ação coletiva, da assimetria informacional que existe entre votantes e representantes, tá? Modelado na escolha pública. Neo-institucionalismo. São autores que enfatizam o tempo todo a importância de direitos de propriedade e a relação entre isso, incentivos à produção e crescimento e prosperidade. Então, a minha conclusão da minha fala
é que são autores que desenvolveram a economia do Estado, a economia de como funciona o setor público. E, portanto, a avaliação de Schumpeter, Keynes e Marx é fundamentalmente equivocada. Então, são autores que antecipam o que, de novo, foi citado pela Mariana, né, o mainline econômico. São autores austríacos, public choicers e neo-institucionalistas, e até neoclássicos. Okay? De novo, minha tese ela tem 400 páginas, e eu detalho a obra de cada um desses 15 economistas pouco estudados. Aqui eu resolvi falar 3 minutos de cada um deles, para dar uma pitada apenas, né, o que o tempo permitia. Então, muito obrigado pela atenção dos senhores. Muito obrigada, professor Fábio. Nós gostaríamos de convidar a professora doutora Roberta Muramatsu para realizar a moderação dos trabalhos. Vamos cantar o quê? Então, eu vou ser responsável pela moderação. Eu tenho recebido algumas perguntas, né? Eu gostaria que vocês fiquem à vontade aí para formularem suas perguntas, mas vou começar com uma pergunta minha, né? Fábio, né, ontem e hoje, né, nós falamos que é muito importante estudar o mainline economics, né? E pelo que eu pude perceber da sua apresentação, né, sobre os pensadores franceses, né, tá, eles fazem um ótimo caso para estudar o mainline economics. Eu gostaria que você, né, nos dissesse um pouquinho disso, né? Por que é defensável nós, né, estudantes de liberdade do século XXI, estudarmos os franceses? Quanto é que a gente ganha para a gente avançar o mainline economics? Bom, eu acho que você já respondeu, né? De fato, na verdade, é um fenômeno de como é que os biólogos chamam? Não é coevolução, quando duas adaptações evoluem de forma independente, né? Tem um nome, né? Evolução. Bom, é um termo técnico da teoria da evolução. Mas duas coisas adaptativas ocorrem ao mesmo tempo. Ocorrem isso por quê? Porque o problema é importante. O Chevalier, ao criticar a patente, ele diz, quando você coloca o problema, a solução está praticamente dada, né? Então, não é à toa que cada invenção tem 10 criadores, né, brigando pela patente. Se a ideia é importante, isso tem um poder explanatório, vai surgir em várias... Por exemplo, um colega meu, bom, estudou lá um filósofo desses místicos orientais, lá, sei lá, Lao Tse, não sei o quê, e, bom, aparece um autor austríaco, né, falando dos malefícios dos impostos e dos gastos públicos. Por quê? Porque, ao contrário do que acha Marx, as leis econômicas são universais. Não existe modo de produção, de novo, existem modos de alocação, né? E existem 2 modos de alocação, segundo Cousel e Senet. O modo de alocação centralizado, sem liberdade, e um modo de alocação descentralizado. E isso a gente encontra na China antiga. Então, não é à toa, não é de surpreender que, se a gente analisar economistas que estudam o fim do Império Romano, ou que estudam um despotismo oriental qualquer, acabam se encontrando com os mesmos problemas. Eu tenho uma coleção em casa disso, né? Você tira a referência aos deuses daquela sociedade, o discurso é o mesmo. Você não sabe dizer se é uma análise do plano real, se é uma análise da época do Diocleciano no Império Romano, ou se é uma coisa da China antiga. Porque os problemas econômicos são os mesmos. Olha, o governo está gastando, está inchando, então ele está falsificando a moeda, então isso está gerando inflação. Mas daí a única diferença é que, sei lá, o Sarney prende o dono do mercado e o Diocleciano cortava a cabeça de quem aumentava o preço. Mas a teoria econômica era a mesma atrás dos 2 casos. Então, a história se repete de forma monótona. Então, é importante, voltando, fugir da questão, parece, né? Mas, na verdade, não. Estou dizendo que os problemas econômicos importantes são os mesmos. Então, seria surpreendente se eu não achasse o mesmo diagnóstico em várias civilizações, em várias épocas. É um conhecimento que foi perdido, né? Ninguém leu esses autores. O pessoal de Public Choice, não estou dizendo que o Mises, o Hayek, colaram desses autores e não citaram. Não, simplesmente porque essas ideias são a resposta de um problema bem definido. Então, emergiu naturalmente. Mas por que é importante recuperar os autores? Pelo trabalho do HPE. A gente mostrar, lendo Jean-Baptiste Say, o filho dele morou no Rio de Janeiro, no Recife, durante 10 anos. Então, vários comentários do Jean-Baptiste Say sobre o Brasil, você lê de 200 anos atrás, parece que ele está comentando o Brasil atual, né? Então, isso
É bem interessante para a gente ver as dificuldades envolvidas em se fazer reformas institucional. Isso foi bom como antídoto para não ficar nervoso ao ler o jornal. Né? Se eu lesse o jornal de 200 anos atrás, eu leria as mesmas notícias. Né? A gente não é... ser pobre não é para amador, né? Já tem uma experiência secular. Né? Perfeito. Né? E, Fábio, eu acho que mais do que um exercício de HPE, então, é um exercício para todos nós que nos interessamos, né, em teoria, né, e por política pública, não é verdade? Entendendo o Estado como ele é, não apenas como ele deveria ser, não é verdade? Agora, eu tenho uma pergunta, né, do João Eduardo Brandão, que fez algumas perguntas. Né, o nosso tempo está apertado, não vai dar para fazer todas. João, depois eu passo para o Fábio. Né. O João teceu o seguinte comentário. Segundo a linha de pensamento do Antoine Destuy-Tracy, é possível ignorar hoje o rombo da Previdência e as dívidas, né, de governos passados? Né? E quais seriam as consequências, se isso fosse o caso? Ele não propõe isso para o passado, você propõe isso para não gerar um moral hazard para o futuro. Né? Tipo, não é uma questão de dívidas herdadas do passado, é uma coisa lógica daquela proposta que eu chamei de radical, divertida, era para o futuro. Né? Quer dizer que se eu vou pegar um dinheiro emprestado, eu vou ter que honrar aquilo em 3, 4 anos, senão eu não honro mais. Então, isso vai impedir que as pessoas vivam. É interessante falar um pouquinho mais sobre a proposta, né? Porque na economia, na fisiocracia, você tem a ideia, o proprietário de terra é um parasita. Depois que o Turgot e os socialistas têm a ideia, bom, o Turgot não, né? As pessoas que vieram depois, o capital é o parasita, ele não trabalha nada, o trabalhador gera um pensamento marxista. E esses autores começam a falar, não, tem o rentista, por isso que eu falei, é um pensamento de esquerdista, né? Tem os rentistas que não trabalham, vivem de emprestar para o governo. Então ele tem o discurso, vamos acabar com os rentistas, vamos acabar com o financiamento não tributário do Estado. Claro que para a teoria micromoderna, qual é o problema? Não, eu tenho uma realocação intertemporal que eu gero uma melhora paretiana. Então, na teoria, é ótimo, né? Mas a questão é que eu posso ignorar os defeitos de como funciona o governo, as falhas de governo. Então ele propõe, faz parte da natureza humana roubar esse dinheiro e não investir em algo, que nem o Hélio estava falando. Né? Eu peguei esse dinheiro e fiz o quê? Construí Brasília. Né? Agora pego para um aposentado um tijolo, está aqui o teu tijolo, né? O fruto do meu investimento no passado. Não tem um recurso, então você tem que roubar de alguém, de alguma forma. Né? Mas o que ele está dizendo, ele era tão cético sobre a capacidade do governo dar um bom destino para os recursos, que ele quer, uma outra proposta seria proibir, simplesmente, um financiamento não tributário da coisa. Gerariam perdas de eficiência, sem dúvida, mas ele coloca aquilo, dado o ceticismo que ele tem sobre a capacidade do governo não fazer lambança com o recurso. Então, isso funcionaria para se enxugar, no limite, desaparecer com o mercado de títulos públicos. Eu achei bem divertido, porque eu coloco aquilo para o pessoal, sei lá, PSTU, lá, contra os rentistas e não sei o quê. Eu falo, olha esse economista liberal do século XIX, vamos acabar com isso dele. Daí, quando o cara começa a perceber, bom, isso seca a grana para o Estado crescer. Daí o cara, não, precisa ter banco. Eu gosto de usar esse exemplo para forçar o pessoal de esquerda a defender o sistema bancário. Né? Porque... Olha, nós estamos com prazo super apertado. Né? Então, agora, Fábio, né, respondendo aqui a uma demanda do Rafael, né, como é que nós temos acesso ao seu trabalho? Então, na academia, existe um negócio chamado publish or perish. Né? Publique ou pereça. Então, eu vou defender minha tese de livre docência, que é esse trabalho que tem 400 páginas, provavelmente em agosto. Eu já posso passar para quem tem interesse, eu mando por e-mail, mas isso algum dia vai virar um livro. Mas antes disso, eu tenho que esperar 1 ano ou 2, porque eu tenho que canibalizar a minha tese em artigos acadêmicos. Eu convido aqui em público, oficialmente, a Roberta para escrever o artigo sobre Stort. Né? Então, se aceita em público, é que nem aqueles... Aceito em público. Aqueles casamentos no show, sabe? Que tem, o cara propõe casamento no show. Então, eu estou propondo uma parceria de artigos sobre o Stort. Que a gente precisa fazer. Daí eu preciso publicar, para eu ganhar o meu leitinho da minha criança. Né? Então, eu vou publicar sobre Stort, sobre SEI, não sei o quê. Depois que eu canibalizei minha tese em 20 artigos que ninguém vai ler, né? Vocês vão ser os leitores. Né? Então, aquilo vira livro. E talvez na próxima
edição do nosso congresso austríaco tenha o livro sobre... Tá? Mas quem for mais ansioso não tem nenhum problema de passar. Mas agora, se eu mandar para alguém o artigo, ele vai ter a obrigação de achar e caçar erros de português, né? Porque ainda dá tempo. Eu tenho 3 semanas para entregar essa tese, né, para o meu departamento. Eu tenho, mas eu não vou corrigir. Eu passei o arquivo para ela como uma indireta, mas ela não corrigiu uma única crase no meu trabalho. Então, vamos encerrar. Muito obrigada. Obrigado pela atenção e paciência.